Sejam bem-vindos ao Jardim Particular. A paz do Senhor. Hoje, no quinto capítulo, estaremos estudando sobre sexualidade e sensualidade. Na feminilidade está a elegância da mulher. Nas aulas passadas já trabalhamos personalidade, elegância, postura. Hoje vamos falar da feminilidade. A mulher virtuosa é a coroa do marido. O que é a coroa? É algo que destaca o valor, a importância e o status de uma pessoa. Objetivo: compreender a diferença entre gênero humano e comportamento. A mulher de Deus tem um comportamento saudável e moldado pela Escritura. Nós não vivemos do que é aparente. Nós vivemos pelas convicções eternas geradas em nosso coração pelo Espírito Santo. Sexualidade é o impulso natural a todo ser vivo que nos impulsiona na busca de um parceiro, visando troca de energia sexual. A sexualidade é algo natural, é algo normal. A sensualidade são comportamentos que visam despertar no outro desejo sexual. Os 5 sentidos fazem parte desse jogo de sedução: visão, olfato, paladar, tato e audição. O homem, ele é seduzido pelo que ele vê. Por isso que no mundo feminino há uma produção muito grande e em cima da sexualidade e da sensualidade. Há uma exploração nessa área por causa dos sentidos. Como uma mulher é atraída por um homem? A audição. Por isso, ela pode amar uma pessoa, mas se ela houver insultos, críticas frequentes, ela vai acabar gerando um rancor, um ressentimento no seu coração a respeito daquela pessoa. Precisamos compreender a função dos sentidos na nossa convivência e nas nossas expressões. A mulher cristã se desenvolve naturalmente e tem sua sexualidade como todo ser humano. O que a diferencia são os atos sensuais na sua feminilidade. Perceba. A Bíblia não critica o casamento, a Bíblia não critica a sexualidade, muito contrário, a trata com respeito e a evidencia. O que nós somos orientadas a fazer são as expressões sensuais dentro da sexualidade. Os atos sensuais, eles já são comportamentos que vêm de pensamentos, de desejos, sentimentos e intenções. E como cristã, nós temos um parâmetro e uma linha a seguir. A sensualidade é excelente no casamento. Sim ou não? Excelente. A expressão de amor, já que o homem é atraído pela visão, então a mulher usar uma roupa sensual, atrativa no casamento, restringido à intimidade, é excelente. Mas muitas mulheres, ao enfrentar crises no relacionamento, acabam expressando-se de maneira inapropriada para alguém que representa algo tão lindo, no caso, o reino de Deus. Quando uma mulher não é atendida, ela não tem a atenção necessária. Se ela for prudente, ela vai lidar com a situação, ela vai lidar com a frustração, com a raiva, com a decepção e vai manter-se no posto. Mas algumas mulheres que não estão prontas para lidar com as crises, com as adversidades, o que elas irão fazer? Elas irão, de alguma forma, se vingar, usando roupas chamativas, sensuais, constrangedoras. A feminilidade, que é nada mais do que atitude feminina, ou uma série de comportamentos esperados da mulher, é, na verdade, a expressão interna de sua essência. O que se espera de uma mulher? Atitude feminina. Feminilidade. Não é nada além disso. Nossa maneira graciosa de falar, de conversar, de se expressar, de vestir, de caminhar, de trabalhar, de produzir. Mas
sem perdermos a nossa essência como mulher e como cristã. Ao nos criar macho e fêmea, Deus nos dotou de inteligência, que é a força interna, a força emocional, amor, empatia e outros, com o objetivo de trazermos paz e harmonia ao ambiente. Nossas funções, elas estão muito além das nossas necessidades, das nossas carências e dos nossos problemas. E diga-se de passagem, quem não tem uma certa dificuldade? Quem não tem um problema? Alguns casais não têm problema na área sexual, mas tem na área financeira, tem em outras áreas. Cada casal irá ter uma dificuldade em uma área do seu relacionamento. Porque esse problema se evidencia, porque são problemas que estão dentro do ser humano, dentro do homem, dentro da mulher, são feridas emocionais, são áreas que não foram vencidas, não foram superadas, enfim. E aí acaba havendo um choque, um conflito com as crenças e interpretação e expressão da outra pessoa. Por isso que é importante a gente manter esse cuidado nessa área também. Ao considerar a atitude como expressão do coração, lembremos que o terreno deve ser fértil para desenvolver boas sementes e ervas daninhas precisam ser arrancadas diariamente. Como eu devo me expressar na minha feminilidade com elegância e com naturalidade? Porque a mulher é natural, assim como o homem é natural. Você se expressa na tua feminilidade e o homem se expressa na sua masculinidade. Porém, sempre arrancando as ervas daninhas. O que isso significa? Sempre arrancando os maus desejos, os maus pensamentos, os maus comportamentos. Isso serve para homem e para mulher. Nosso comportamento, ele deve ser agradável, amigável, mas sempre respeitoso. Lembre-se que a sexualidade é algo natural. Deus criou o que nos diferencia macho de fêmea, mas a sensualidade, ela deve se restringir à intimidade. Então, quando vir os maus gostos e os maus desejos, que aqui são representados por erva daninha, tire do teu jardim. Deixa florescer só o que é bom. A feminilidade traz luz ao ambiente. Vamos falar um pouco assim da expressão da alma feminina. Uma casa simples ou moderna, ao receber um toque feminino, tem seu interior transformado, pois isso cabe à mulher, com sua doçura e suavidade oriundas do próprio Criador, a sua personalidade, o poder transformador. Mulher, não foque na tua carência. Não foque no que você não tem. Foque nas suas virtudes. E transforme o ambiente ao seu redor. Olha só. Uma casa simples ou moderna, não importa se você tem condições financeiras ou não. Como você vai transformar o ambiente? Com cuidado diário, com limpeza, com organização. E o teu toque feminino. Uma decoração simples, mas algo que você foi lá e fez com carinho, com dedicação, você transforma o ambiente. Ele continua simples, ele continua modesto, mas ele se torna em um local agradável, bom de se estar, bom de conviver. Lembrando que a personalidade sempre determinará o tipo de decoração e ornamento. O que me deixa satisfeita pode não ter o mesmo efeito em você. Aqui tem uma questão de personalidade. Tem aquelas mulheres que gostam de casas cheias de flores, cheias de decoração. Tem aquelas que não gostam. Ela tem um balcão ali, no máximo uma decoração ali, quando tem, é o estilo dela. Também deve ser respeitado. Feminilidade lembra nossa essência. Sexualidade e expressão de identidade e sensualidade, comportamento. Isso aqui é muito importante. Eu sempre trabalho isso nos cursos, porque uma mulher que ela não sabe se portar, não sabe se controlar, e ela chega num ambiente com atos sensuais,
voluntários ou involuntários, ela traz um constrangimento. E vai também causar murmuração. Tem mulheres que elas estão vestidas da cabeça aos pés, mas o seu comportamento é lascivo. O olhar, a postura, os movimentos. Então, tudo isso está relacionado ao comportamento sensual. E muitas pessoas acabam se afastando por causa disso. Essas três áreas precisam ser observadas com atenção. Não vivemos segundo os padrões do mundo, mas os de Deus, que ao nos formar, nos criou perfeitas e inteiras. Deus, quando criou o ser humano, criou perfeito, completo, pleno. Com a queda, com o pecado, houve uma deturpação. E o ser humano foi afetado pelo pecado. Então, essas carências que a gente tem hoje, elas acontecem porque o pecado destruiu parte da nossa vida. Mas, através da palavra, do entendimento, da salvação, da regeneração e de outros fatores, a gente consegue se reerguer e a gente consegue ter um entendimento pleno e maduro dessas questões. Vamos ao ego. Far-lhe-ei uma companheira que seja idônea, que lhe corresponda. Deus criou a mulher para completar o homem. Mulher, eu sou muito diferente do meu marido e você também. Nós somos diferentes nas nossas características físicas, psicológicas, emocionais. Interpretamos os fatos de maneira diferente, mas ao mesmo tempo nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós somos racionais. Foi assim que Deus nos fez. O que a gente deve fazer? Pegar tudo isso, toda essa capacidade espiritual, mental, psicológica, física, e usar para as coisas boas. Canalize toda a tua capacidade para o que é bom. Vai tirando da tua vida o que é ruim. Você sabe o que é ruim na tua vida. Não precisa ser um cristão, aliás, para entender o que é certo e o que é errado. Se dói em mim, vai doer no outro. Se ferir a mim, vai ferir o outro. Então a gente sempre segue um princípio. Nós fomos chamadas para completar, não competir. No relacionamento, tem pessoas que competem por espaço, por situações, por posto. Se um cresce na vida, o outro fica chateado. Isso é uma competição. Se o teu cônjuge cresce, significa que você cresce junto. Se você se destaca, se você é abençoada, o teu cônjuge está junto. Então a gente não pode entrar por esse caminho também de competição. Mas nós somos chamados para nos completar nas diferenças. O que você tem, o teu cônjuge não tem. Então, completem-se, andem juntos, trabalhem juntos e conquistem. Podemos cumprir nosso papel sem perder nossa feminilidade, que é a nossa essência. A mulher que se tornou forte pelas circunstâncias não pode se perder ou confundir papéis, tornando-se brutal e hostil, justificando o comportamento com as adversidades da vida. Tem mulheres que são mimadas e tiveram uma vida boa sempre. Tem mulheres que não, elas sofreram. Tem mulheres que a gente ouve as histórias delas nos aconselhamentos e elas têm histórias terríveis. Tiveram que se virar, tiveram que sobreviver desde criança. Elas têm um histórico diferente. Mas mesmo assim, usaram a força mental, espiritual, intelecto, e mesmo assim mantém a sua essência feminina. Não permita que a tua essência seja alterada por causa das circunstâncias, que aliás, a gente trabalha também a cura emocional, porque ninguém tem nada a ver com a nossa história, com os nossos problemas. As dores que eu enfrentei, o tempo que eu chorei, os conflitos que eu tive que gerenciar, tive que viver, e várias situações que eu tive que lidar, ninguém tem culpa. Então eu tenho que lidar com esses problemas internos, eu tenho que buscar uma cura
para que essas feridas emocionais não venham a interferir no meu comportamento, tanto no relacionamento, tanto no tratamento, quanto na parte sensual. Porque algumas pessoas pendem para esse lado, mas no fundo são pessoas que não tiveram atenção, não foram respeitadas, não foram amadas, e agora elas acabam se expressando de maneira pejorativa, errada e de forma espantosa. Quanto à sexualidade, Deus criou homem e mulher com propósito definido no universo, sem perder a sua essência. Plano original. Deus criou o homem com funções específicas e a mulher também. Quando Deus criou o ser humano, Deus determinou que o ser humano deveria trabalhar, cuidar, zelar do jardim, mas também deveria zelar da sua esposa. Embora Adão foi omisso nas suas responsabilidades, e Eva acabou cedendo à tentação, e os dois juntos acabaram desobedecendo a Deus. É importante a gente compreender esses detalhes e essas falhas e essas decisões e não atribuir a Deus o que aconteceu, porque isso foi consequência das atitudes. O que aprendemos aqui? Que nós podemos facilmente nos desviar do caminho correto, sem perceber, ou inconscientemente ou conscientemente, mas a gente acaba saindo da presença de Deus quando saímos do propósito original, que é glorificar a Deus, honrar a Deus, ter relacionamento com Deus e saber conviver bem com os nossos semelhantes. Isso envolve cônjuge, família, amigos e as pessoas em geral. Deus nos abençoou dizendo: frutificai, multiplicar. Aqui tem outra parte também que fala sobre a maternidade. A maternidade é uma parte dessa grandiosidade. Ao gerar, a mulher tem outra vida na própria vida, por isso os laços são tão fortes entre mãe e filho. Lembrando que é o próprio Deus que sustenta essas vidas ao mesmo tempo. Pesquise sobre o desenvolvimento do embrião no ventre, desde a concepção até o momento em que uma criança está pronta para nascer. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue ver isso. Gente, é incrível. É lindo e é maravilhoso. E eu fico pensando, é um conceito meu. Um homem e uma mulher, eles têm uma relação sexual. Mas um ser, como é gerado no ventre, e como é mantido, como é sustentado no ventre, é obra de um Deus maravilhoso. Aqui já tem outro detalhe. Além da maternidade, que essa experiência entre a mãe e a criança, esse desenvolvimento, essa conexão, esse amor genuíno, nós ainda temos a grandiosidade de Deus revelada em tudo isso. Olha como a mão de Deus, ela está na nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos da vida humana. Basta a gente perceber. Portanto, se você gerou ou não se aborreça, pois no fim é Deus quem determina. Para você que não gerou, fique tranquila. Eu tive 2 abortos e está tudo bem. Eu sempre coloquei na minha mente o seguinte: que Deus faça na minha vida a vontade dele. Se essa é a vontade de Deus, que seja plena. Ei, você tem que viver em paz dentro do contexto que você vive. E se você recebeu não da vida, por que se desesperar? Por que se apavorar? A gente não vai ter tudo que a gente deseja. É outro ponto para a gente analisar e conduzir a vida em paz. Quanto à sexualidade no relacionamento conjugal, é bênção para o casal, pois fortalece os laços, interfere na saúde física e emocional e assim o prazer traz bem-estar a ambos. Qual é o plano original? Cumplicidade, parceria, amor, satisfação de ambos. Ah, mas comigo não está acontecendo assim. É porque quem está falhando é o ser humano. Mas o plano original de Deus
é que nós vivamos bem, que nós vivamos em paz e que a gente desfrute da presença e da companhia das pessoas que estão na nossa vida. Quanto à sensualidade, é a expressão de como nos sentimos e como vemos o sexo. Para a mulher cristã, o sexo no casamento é bênção e deve ser restrito ao relacionamento. Quem criou o sexo? Deus. Onde o diabo entra na história? O diabo entra na deturpação. Tudo que Deus faz é bom e tem propósito. O sexo no casamento, ele não é só para que as pessoas pudessem ter filhos, pudessem ter geração. Ele traz benefícios ao casal, sim. Aí entra Satanás na história, deturpando tudo e criando um monte de coisa, trabalhando na insatisfação das pessoas. Um detalhe importante para a gente frisar aqui é a insatisfação. Nunca se vê ou nunca se viu tantas pessoas insatisfeitas com a vida e com o que elas têm, buscando algo externo. Não saia dos limites, dos parâmetros da moralidade, para que você não tenha que lidar com consequências depois. Quando a mulher não compreende esses fatos, poderá exceder os limites e dessa forma entrar no caminho da vulgaridade, que é a banalização do casamento. É muito triste quando a gente vê uma pessoa que ela é rotulada como vulgar por causa do comportamento dela. Gente, comportamentos são as nossas expressões. Nós externamos o que está no nosso interior. É muito feio você ver palavras saindo da boca de algumas pessoas. Comportamentos, expressões verbais e não verbais. Então, tudo isso está relacionado ao nosso coração, ao nosso interior. Aqui, claro que coração é uma metáfora, sempre tem que lembrar disso, mas o nosso íntimo, o nosso interior, ele precisa estar cheio da presença de Deus para refletir isso e ter uma vida saudável em todos os aspectos. A vulgaridade, ela inclui roupas, acessórios e alguns detalhes. Roupas, como nós já vimos, roupas inapropriadas, indecentes e que constrangem as pessoas. Gestos, palavras, postura, comportamento. A expressão corporal, ela fala muito alto. Comportamento exagerado para chamar a atenção às partes do corpo. Quando uma pessoa tem uma parte do corpo avantajada, aí ela vai usar uma roupa para demonstrar exatamente aquela parte, porque na verdade ela precisa de um olhar de atração para ela se sentir amada, se sentir cuidada, para ela se sentir valorizada, que é um problema psicológico, aqui é uma área que precisa de uma cura emocional. Já vi muitas mulheres que elas usam dessa artimanha para uma determinada parte do corpo, sendo que o nosso valor não está no externo, não está em como as pessoas pontuam. O valor está em nós, no que nós somos e como nós nos vemos. Você percebe que a mente ela é o centro de tudo? O coração é o centro de tudo? Estamos trabalhando várias áreas, mas a mente é o condutor das expressões e das ações. Por isso, Cristo deve e precisa ser entronizado em nossos corações, para que isso venha refletir. E o que eu faço com as carências? A carência sexual, ela é muito complicada, mas está na tua disponibilidade de servir a Deus ou não. A minha santificação, ela está no grau da minha entrega e do meu entendimento a Deus. Como nós vamos tratar de ministério posteriormente, nós precisamos trabalhar essa base aqui. Cuide do teu coração. Arranque as raízes malignas. Mantenha-se firme, com postura e com dignidade. A graciosidade de uma mulher não está em suas curvas, já que por natureza a mulher tem beleza, mas em uma alma elegante.
Gente, a mulher é bonita de natureza. A mulher tem curvas de natureza. Toda mulher tem. Uma é mais gordinha, uma mais magrinha, não importa. Toda mulher tem beleza e sensualidade. E sexualidade, isso é nato ao ser da mulher. Porém, evidencie a elegância da alma. Limites, comportamentos. Sabe? Aquela alma que ela age, ela vive e ela se comporta dentro de princípios. Aqui não tem nada a ver com marca, com valor de roupa ou com posição social, mas com posicionamento do coração. Reflexão. Compreender a diferença entre sexualidade, o que nos diferencia do sexo oposto, e sensualidade, que é o comportamento sedutor. A graciosidade de uma mulher está em sua feminilidade. Você pode ser uma mulher forte, decidida e ainda assim manter a suavidade interna. Todo exagero demonstra uma falta, por isso não deixe sua carência determinar seu comportamento. Somos templo do Espírito e representamos o reino. Olha só, eu sou o templo do Espírito Santo, ele só vai habitar em mim se esse templo diariamente estiver sendo limpo, conservado, organizado. Quem habita em sujeira, desordem e bagunça é Satanás. Ele adora uma pessoa que não tem governo sobre si própria. Que aí ele pode manipular e governar os desejos e as emoções. Esse é Satanás. Espírito Santo, não. Encerramos falando sobre o que nós representamos, que é o reino de Deus. Muitas pessoas, através do seu testemunho, têm ridicularizado o evangelho. Gente, quando você entra numa rede social, principalmente como o TikTok, que eu tenho, e você nunca vai ver uma foto indecente minha em nenhum tipo de rede social, porque eu não estou lá para isso, eu estou lá para glorificar o meu Senhor. Mas quando você entra nessas redes, você percebe, primeiro, a falta de educação das pessoas nas suas expressões. Depois, a banalização do que é sagrado. Pessoas que deveriam estar ali testemunhando, evidenciando o reino de Deus. As suas palavras são nojentas, as suas palavras são sujas, as suas expressões falam da igreja, falam de Deus, como se fosse a pior coisa do mundo. Eu e você, não. O nosso testemunho, ele vai evidenciar quem é que reina no nosso coração. E segundo, a nossa postura, ela vai dignificar o evangelho em todas as suas esferas e propósitos. Certo? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima aula.